por quantos milhões de reais podem ser negociados os name rights do Estádio dos Aflitos do Náutico já para essa temporada de 2022. No vídeo de hoje, irei trazer aqui uma comparação, inclusive, com o próprio direito de nome da Itaipava em relação à Arena de Pernambuco, quando que se fosse fechados acordos parecidos, o Náutico poderia faturar, além, claro, vislumbrando aí opções mais caras dentro do futebol brasileiro, fazer uma comparação quanto que isso poderia gerar de receita para os cofres do time de Pernambuco para essa temporada de 2022. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 30 mil inscritos aqui no YouTube do Black Carton. A gente que sempre traz vídeos relacionados à equipe do Timbu, realmente batendo recordes aí de visualizações. Agradecer a todos vocês pelo carinho aqui também com o nosso canal no YouTube, beleza? Eu irei começar o vídeo de hoje explicando o que são esses negócios de name rights, o que é isso que você está falando aí, né, Guilherme? É basicamente bem simples, funciona como o direito de nome do estádio, uma prática já muito clichê dentro do futebol europeu, já é algo bem normal, a gente vê em diversos clubes, tanto os grandões, como por exemplo a Juventus com a Allianz, assim como o Bayern de Munique, o próprio Manchester City com o Etihad e por aí vai, até equipes menores, tanto da segunda divisão, da terceira, algo que é bem comum, inclusive de equipes grandes, médias e de pequeno porte, fazendo esse investimento de outras empresas na aquisição do direito de nome do seu estádio, ou seja, o estádio que seria chamado de alguma forma passa a ser reconhecido como a marca desta empresa que quer estampar e pagando um valor bem generoso para isso, Os próprios exemplos mais recentes, como por exemplo dentro da Espanha, do Wanda Metropolitano do Atlético de Madrid, uma construtora chinesa, assim como por exemplo nos Estados Unidos, que nem está tão distante da nossa localização atualmente, a própria Mercedes-Benz Arena, que fechou com o Atlanta United ainda lá no final da época de 2015, ou seja, são inspirações aqui para o futebol brasileiro que vem caminhando aos poucos, para ter maiores números, mas ainda assim a gente vê estádios como o próprio dos Aflitos, que existe aí há vários anos e que não tem uma marca relacionada por trás, que deixa obviamente do time faturar muita grana. É a mesma coisa do campeonato estadual, que muitas das vezes tem, por exemplo, o campeonato pernambucano, Chevrolet, Coca-Cola, por aí vai. É a mesma coisa de não fechar um patrocínio com o nome do campeonato, o Campeonato Brasileiro do Açaí e por aí vai. Ou seja, os clubes deixam muita grana na mesa por não fechar acordos com o direito de nomes dos seus estádios particulares. Então, dando essa explicação, como que o Náutico poderia ganhar, irei falar aqui um pouco a respeito de uma situação que já aconteceu, inclusive na capital de Pernambuco, que no caso é a Arena de Pernambuco, que foi negociado os seus name rights ainda lá na temporada de 2013, sendo acordado mais ou menos 10 milhões de reais por temporada durante 10 anos, ou seja, seria 100 milhões de reais num total de 10 anos de duração. Acabou que teve pouco retorno, tanto financeiro quanto também que a Itaipava do grupo Petrópolis lá do Rio de Janeiro não pôde vender grande parte das suas bebidas por conta de proibições dentro do próprio estádio e por aí vai. Foi assim também com a Arena de Pernambuco, aí sim a partir de 2016 reduzindo essa sua cota para apenas 3 milhões de reais anuais pagos aí, no caso ao governo do estado, já que a Arena de Pernambuco não pertence nem ao Náutico, nem ao Santa Cruz e nem também ao Sport, ficando essa grana de 3 milhões de reais anuais até 2023 com o direito do estado. Então já é um exemplo de bem sucedido, começou até um pouquinho melhor, acabou tendo essa queda de faturamento, mas se por exemplo tivesse mais concorrência, outros interessados poderia sim elevar esse valor lá da Arena de Pernambuco. Então a gente falando um pouco a respeito do que é esse negócio dos name rights, além disso contextualizando o momento também com a Arena de Pernambuco, irei fazer um cálculo de quanto que, por exemplo, o Náutico poderia faturar. Se a gente fosse considerar hoje que a Arena de Pernambuco rende aí na casa de 3 milhões de reais anuais, sendo pagos em apenas uma parcela, durante esse ano, a gente poderia considerar que o Estádio dos Aflitos é realmente, além de estar melhor localizado, tem um apelo do público muito maior e faz parte de um dos estádios dos maiores clubes brasileiros. Então, o valor naturalmente seria um pouco maior, até mesmo porque a Arena de Pernambuco tinha acabado de ser construída, não teve um apelo assim também muito grande pelo público nordestino. Acabou que é um estádio que, se a gente fosse comparar com os Aflitos, normalmente seria negociado os name rights num valor um pouco mais baixo. Então acredito que o Aflitos podendo passar inclusive com a capacidade maior
de torcedores, até mesmo novas reformas para receber esses name rights ou até mesmo negociar acordos com essa empresa chegando, estampando ali a própria camisa, o nome do estádio e investindo na sua infraestrutura. Não é uma realidade difícil da gente ver aqui no futebol brasileiro. Então a gente considerando que foi pago aí 3 milhões de reais anuais para a Arena de Pernambuco, eu coloquei uma média aí de 5 milhões de reais por ano pagos pelo Estádio dos Aflitos do Náutico por conta dos seus name rights. Então eu poderia fazer tanto um leilão ou negociações com diversas empresas que aumentaria a concorrência e obviamente aumentaria aí também as negociações dos valores dos name rights. A gente considerando nessa média de 20 anos, que geralmente são os acordos fechados aqui dentro do futebol brasileiro, como Palmeiras, Corinthians e por aí vai, a gente consideraria mais ou menos 100 milhões de reais pagos aí durante 20 anos para a equipe do Timbu. Então é um valor muito grande, inclusive em algumas outras negociações aqui dentro do futebol brasileiro costuma se pagar, não é um valor que cai na conta de uma vez, tá bom? Ou é pago mensal, ou por exemplo anual, como foi no caso da Arena de Pernambuco, mas eu consegui mais ou menos estabelecer uma média de 30 parcelas. Se o Náutico fechasse, por exemplo, um direito de name rights nessa temporada de 2022, considerando para 20 anos de duração, no valor aí mais ou menos de 100 milhões de reais, daria 30 parcelas de 3 milhões e 300 mil reais. Ficou difícil de entender? A mesma coisa do Náutico fechar um acordo para essa temporada de 2022, ter o nome do seu estádio modificado para essa empresa e receber aí durante 2 temporadas e meia um valor de 3 milhões e 300 mil reais por mês. Ou seja, essa é uma verba absurda para os clubes brasileiros. Para você ter uma ideia, por exemplo, até equipes da Série A, como o Sport, né, rival do Náutico, que foi rebaixado, o próprio Cuiabá, o Juventude, o Ceará, tinham essa média aí de 3 milhões e 300, 3 milhões e 500, um pouquinho maior pelo lado do Ceará. Então é uma folha salarial absurda que daria para ser pagas aí, por exemplo, se fossem 30 parcelas mensais, mas pode ter acordos variados, mas mesmo assim, né, fica claro o quanto de dinheiro que as equipes do Brasil, e principalmente nesse caso aqui agora que a gente está falando do Náutico, né, dentro dos estádios dos aflitos, poderia, né, estar ganhando já nas últimas temporadas, né, se a gente considerar dos anos que já tem o seu próprio estádio, poderia sim estar lucrando de outras formas. Obviamente aqui estamos apenas no começo desse tipo de negociação, esse vídeo não é informativo, tá bom? Não estou querendo falar que tem uma empresa querendo negociar com o Náutico nesse momento, apenas trazendo os números, algumas comparações também dentro do próprio estado de Pernambuco e como que o Náutico poderia lucrar realmente muito mais vendendo o seu direito de nome, que aí sim, né, obviamente causa um pouco de impacto no nome original do estádio, mas não chega a algo para ser mudar de cor, nem nada do tipo, é bem diferente, por exemplo, do clube empresa. Quero saber a sua opinião, se você concorda comigo, se seria uma boa, se você discorda, deixa aqui embaixo, vamos conversar também nos comentários. Dentro do futebol brasileiro temos sim alguns exemplos já bem sucedidos desse tipo de negociação. Em primeiro lugar, de valores estão aí tanto o Corinthians quanto também o Palmeiras, fechando com a Neoquímica e a Allianz, respectivamente, contratos de 20 anos de duração com aí 30 milhões de reais envolvidos. Em segundo lugar, fica já a Arena MRV, fornecida pela própria MRV, construtora, ao Atlético Mineiro, que pagará 60 milhões de reais pelos direitos dos name rights do estádio por 10 anos de duração. Além desses 60 milhões, a MRV ficou aí de financiar grande parte da construção do estádio do Atlético Mineiro. E já em terceiro lugar, ficaria em terceiro e quarto, né, respectivamente, tanto o estádio da Arena de Pernambuco, quanto também da Fonte Nova, que foi negociado aí com a Itaipava ainda lá em 2013, considerando esse valor que começou de 10 milhões de reais, reduziu para 3 milhões em 2017, a gente daria uma média de 51 milhões de reais para 10 anos de duração, o que realmente é sim um valor muito interessante. Pode conseguir inclusive valores melhores, se por exemplo, como eu disse, né, a Itaipava está interessada, beleza, vai lá e consulta, por exemplo, a Brahma, a Heineken, por que não, né, poderia ter interesse também nesse tipo de negociação, ou outras empresas nacionais e estrangeiras para subir esse seu valor de mercado e com certeza arrecadar mais dinheiro. Quero saber sua opinião a respeito desse assunto sobre os name rights, algo já bem popular no futebol europeu, asiático e também na América do Norte, mas aqui no Brasil a gente engatinhando, né, ainda em comparação aos grandes centros do mercado financeiro e também do futebol mundial. Quero saber sua opinião se é uma realidade viável também para a equipe do Náutico, beleza? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!